E é com muito orgulho que eu anuncio que agora o Game Vision tem uma versão Motion, ou seja, a gente consegue fazer edições de vídeo, análises táticas com elementos animados ali, como por exemplo, esse tipo de análise que você tá vendo aí agora na sua tela, onde as linhas se movimentam, os elementos acompanham os jogadores, as setas são animadas, a gente consegue colocar texto e com isso passar de uma forma mais interessante quais são as nossas ideias. O grande objetivo do Game Vision é trazer uma interface que seja fácil de utilizar para que qualquer pessoa consiga fazer suas edições de vídeo. Eu vou começar aqui passo a passo uma edição para você ver como é simples fazer as animações ali por cima dos lances que você selecionar. Basta você clicar aqui em nova análise, colocar aqui no painel Motion, essa última opção nova que está aparecendo aí para você, e colocar o nome da sua edição. Depois basta clicar aqui em confirmar. Eu vou fazer aqui uma edição rápida de um lance aqui do segundo gol do Liverpool contra o Chelsea. É só você clicar aqui em carregar o vídeo. Importante, use sempre lances mais curtos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante do vídeo. Vou te dar algumas dicas ali para que você consiga fazer o Game Vision trabalhar de uma maneira rápida e eficiente para você. Mas nessa primeira etapa vamos apenas focar aqui na parte de animação dos elementos. E eu vou começar utilizando aqui o elemento que 85% das pessoas mais utiliza, que é a iluminação no jogador. Eu vou animar essa iluminação e eu tenho certeza que vai ajudar muito o pessoal aí que faz edição de lance, DVD de atleta, mas primeiro eu vou tirar a minha câmera aqui para não ficar na frente dos comandos. Então basta você clicar aqui nesse primeiro botão, iluminar, ele vai adicionar pra gente aqui uma iluminação. Inicialmente eu vou destacar aqui o Arnold, que tá bem aqui no meio, então eu vou clicar aqui e vou arrastar. Perceba que aqui embaixo ele criou uma linha do tempo com dois pontos, um aqui logo no comecinho onde tá o cursor e um outro lá no último frame, são os dois quadros chaves. Mas antes de entrar na linha do tempo, vamos só redimensionar aqui o elemento. Vou clicar aqui em redimensionar, vou aumentar um pouquinho aqui, tô achando que a iluminação tá um pouco pequena e vou reposicionar. E a próxima coisa que eu vou fazer é, vou levar aqui a minha linha do tempo do vídeo até o momento onde eu quero destacar o Arnold. Eu vou destacar ele até o momento que ele solta a bola, então vai ser mais ou menos até esse ponto aqui. Nesse ponto aqui então eu vou simplesmente reposicionar aqui a iluminação e vou clicar aqui em definir o fim. Perceba que aquele último frame que estava aqui na linha do tempo, ele desapareceu. Agora eu tenho apenas dois quadros chave aqui. Eu tenho esse primeiro, se eu clicar ele vai posicionar a gente aqui, e tenho esse segundo aqui. O Game Vision vai calcular pra gente o posicionamento médio entre esses dois pontos, mas a gente precisa fazer aqui uma sintonia fina. Então eu vou posicionar o cursor do vídeo entre os dois quadros chave e vou melhorar aqui a posição desse elemento. E eu vou fazer isso aqui na meia metade. Nem vou precisar, ó, já tá bem posicionado. Vou fazer aqui nesse outro ponto aqui embaixo, ó, entre esses dois quadros chaves, pode ver que também tá bom. Então, se eu voltar aqui o elemento e der play no vídeo, ó, perceba que a iluminação já tá acompanhando o Arnold e ela desaparece exatamente onde eu queria. Agora, só para reforçar, vou fazer uma segunda marcação aqui para cima do Van Dijk. E ela vai iniciar exatamente nesse ponto aqui onde ele encosta na bola. Então, vou adicionar outra iluminação aqui, vou posicionar aqui para cima do Van Dijk e eu vou de novo aqui selecionar o ponto onde eu quero que essa marcação desapareça. Vou voltar aqui um pouquinho com a tecla Z no meu teclado e vou posicionar aqui o Van Dijk aqui no último quadro que eu quero. Então de novo, ó, perceba que ele adicionou uma segunda linha do tempo, essa segunda aqui então é para esse segundo elemento e ele tem três quadros chave, esse atual, o primeiro que vai ser o inicial e esse último que ele sempre adiciona por padrão. Então o que eu vou fazer agora é deletar esse último quadro frame, clicando aqui em definir fim. Então ele vai pegar o quadro onde eu estou posicionado e ele vai chamar isso aqui de fim. O próximo passo eu vou colocar o cursor entre esses dois elementos aqui, vou posicionar de novo aqui o feixe de luz para cima do Van Dijk, vou fazer isso aqui na meia metade, rapidinho a gente consegue rastrear o jogador aqui, vou fazer isso também aqui nesse ponto. E agora eu vejo se eu preciso fazer mais alguma sintonia fina, vou colocar no primeiro quadro aqui e vou dar play no lance aqui. Olha só como a iluminação já vai acompanhando ali a movimentação, uma movimentação tranquila de se fazer, então não tem muito segredo. E agora eu vou marcar aqui por último o Szoboszlai, vou fazer a mesma coisa só para reforçar e você vai perceber que é bem fácil. Vou adicionar aqui um novo elemento, vou redimensionar esse elemento, vou reposicionar ele aqui. O próximo passo é levar esse cursor do vídeo até o momento onde eu quero que esse elemento desapareça, que vai ser o momento que ele solta a bola. Vai ser exatamente aqui, reposiciono, ele automaticamente adiciona para mim um quadro-chave e eu vou definir esse quadro aqui como o final, definir fim. Então agora eu tenho dois quadros-chave, o inicial e o final, vou colocar aqui o vídeo entre os dois quadros-chave e vou reposicionar o elemento. Perceba que toda vez que eu reposiciono o elemento, ele automaticamente adiciona aqui pra gente um quadro-chave. Vou colocar na meia metade aqui, nem vai precisar porque já está bem posicionado. Um pouquinho mais adiante, ó, ele perdeu. Geralmente ele acaba perdendo quando a câmera se mexe ou quando o jogador se movimenta muito rápido. Eu vou adiantar um pouquinho aqui só para ver se tá tudo bem, ó. Beleza, ó. Aqui já nem vou precisar reposicionar, ele tá perseguindo bem o jogador. Vou colocar aqui então aqui no primeiro quadro, só para confirmar, e vou dar play para ver se tá rastreando bem, ó.
Beleza. Eu vou fazer uma exportação rápida aqui só para você ver como ficou esse trecho que a gente acabou de editar rapidamente. Basta clicar aqui então em arquivo, exportar o vídeo, eu vou chamar aqui de teste, só para a gente fazer essa primeira exportação. E enquanto ele faz a exportação, eu vou aproveitar aqui para dar alguns recados. O primeiro ponto, você pode perceber, ele não faz o rastreamento automático, a gente tem que posicionar os elementos. A gente até testou várias tecnologias para fazer o rastreamento, mas muitas delas funcionam bem com esse tipo de vídeo, por exemplo, vídeo de transmissão televisiva, ou vídeos de câmera tática, aquela câmera mais aberta, que se movimenta menos também, mas com gravações, que é a grande maioria dos nossos usuários, gravações que são mais fechadas, gravações muitas vezes que são feitas até ali na altura dos atletas, então um atleta fica passando na frente do outro, não tem um ângulo muito superior, gravações que estão feitas com celulares, onde a câmera não é muito estável. Esses algoritmos então de rastreamento acabaram não funcionando tão bem, eles acabam perdendo demais o atleta, e aí muitas vezes demora mais você ficar reposicionando ali o rastreamento automático do que fazer esse rastreamento com essa tecnologia, digamos assim, de interpolação de posições, onde a gente marca o frame inicial, o frame final e vai fazendo ali uma sintonia mais fina para que o elemento se movimente exatamente onde está o jogador. Então dessa maneira a gente conseguiu fazer com muito mais velocidade, a exportação fica muito mais suave e você vai perceber que o resultado final tem uma qualidade extremamente interessante. Beleza, ó, já fez a exportação, olha lá, iluminação no Arnold, agora vai iluminar o Van Dijk, a hora que ele fizer o passe, vai apagar a iluminação dele, assim como a gente fez lá na edição. Szoboszlai recebe, vai receber a iluminação junto. Agora a gente vai fazer uma edição um pouco mais complexa para te mostrar outros recursos que você pode explorar aí no Game Vision Motion. Para eu adicionar uma linha de jogadores, eu vou clicar aqui em linha de posicionamento. Primeiro eu vou tirar minha câmera aqui para não ficar na sua frente. Esse terceiro botão, linha de posicionamento. Vou colocar uma linha com 4 jogadores. Ele vai criar aqui pra gente. As elipses estão relativamente pequenas, então eu vou aumentar aqui no redimensionar. Deixar ela um pouquinho maior para ficar mais proporcional ao tamanho dos jogadores. Vou posicionar aqui nos defensores. Esse vai ser o quadro inicial. Toda vez que você adicionar um elemento, ele vai considerar então que esse é o primeiro frame que você quer que aquele elemento apareça. Eu vou mudar também a cor desse elemento. Vou clicar aqui nessa primeira opção, ó, alterar cor. Clicar aqui na seleção de cores. Vou colocar um azul aqui mais parecido com o uniforme do Chelsea. Vou até clicar aqui em adicionar para deixar salvo essa cor aqui caso eu precise reutilizá-la. E agora eu vou animar essa linha. Primeiro eu vou levar até o último frame, onde eu quero que ela desapareça. Vou deixar mais ou menos aqui, quando o cruzamento já saiu, a linha defensiva já era nesse momento. E vou posicionar exatamente onde estavam os 4 defensores. Mas é a mesma coisa que eu havia feito lá no frame inicial. E vou definir como o frame final. Então, mais uma vez, a gente tem aqui 3 frames-chave, ele vai desaparecer com esse e vai considerar que esse aqui é o último frame, então. Definir o final. E agora eu vou pegar aqui o frame do meio, né, entre o final e o inicial. E vou fazer a mesma coisa, vou reposicionar aqui onde estavam os defensores, fazer isso para os laterais, para a dupla de zaga aqui. Vou repetir o processo aqui, pegando entre o primeiro e o segundo frame. Só para facilitar a nossa vida, depois a gente vai fazer uma sintonia fina aqui, porque essas elipses de posicionamento, a gente precisa posicionar elas com um pouco mais de capricho, vamos dizer assim, para que ela não perca ali os atletas. Vou fazer isso aqui entre o segundo e o terceiro frame também. Cada vez que eu fizer isso, eu não preciso me preocupar em salvar as posições. Ele já vai calculando automaticamente o posicionamento entre um frame e outro. Agora vamos fazer uma sintonia bem fina. Olha só, vou clicar aqui no primeiro frame dessa linha de posicionamento e eu vou utilizar os atalhos do teclado, a tecla C e a tecla Z. C ele vai pular alguns frames e Z ele vai voltar alguns frames. Então eu vou pulando alguns frames e vou vendo se estiver perdendo demais algum atleta, eu vou reposicionar aqui a linha. Então eu vou usar aqui a letra C 2 vezes, ó. Até agora tudo bem, mais uma terceira vez, olha só, tá bem posicionado ali os elementos, olha só, aqui perdeu um pouquinho, ó. Então eu vou posicionar aqui, dá uma olhada como ele adicionou aqui um frame novo pra gente. Vou pular mais um pouquinho, toda vez que estiver perdendo demais aqui o posicionamento de algum atleta, eu só vou simplesmente fazer essa sintonia, esse ajuste, para ficar bem caprichado ali a nossa edição final. Mas rapidinho a gente consegue chegar até o frame final ali, onde o nosso elemento vai desaparecer, utilizando sempre ali o Z e o C. Olha aqui, posso posicionar aqui um pouquinho melhor. Aqui já tá bem. E a gente já tá praticamente, ó, aqui já não tem mais a linha defensiva. Então eu vou voltar aqui no primeiro frame, ó. Vou dar um play aqui rapidinho, ó, em câmera lenta, até pra gente ver se perde algum jogador. Mas olha só como a linha já tá bem posicionada, já tá bem próximo ali do posicionamento original dos jogadores. Ó, aqui perdeu um pouquinho, ó, então eu posso pausar e fazer o posicionamento. Vou dar play de novo e olha só.
já tá bem postada ali a linha defensiva do Chelsea, já tá bem marcado onde ela estava no momento que saiu o cruzamento então. Dessa maneira a gente consegue rapidamente fazer ali uma linha de posicionamento de atletas. Você pode mostrar que a linha estava torta, que a linha abriu demais, que a linha fechou demais, enfim, depende muito de cada lance. Nesse lance eu não estou muito preocupado em ilustrar o que está acontecendo nesse lance, o meu foco aqui é justamente utilizar as ferramentas do Game Vision Motion para que você consiga utilizar aí para fazer as suas próprias edições. E você pode utilizar todas as ferramentas que tem aqui à sua disposição. Vamos adicionar aqui uma área, só para ilustrar como funciona também a movimentação dos pontos. Vou pegar aqui um ponto bem aqui no comecinho do vídeo, no comecinho desse lance, e vou marcar, por exemplo, essa compactação defensiva aqui de 3 jogadores, só para ilustrar como funciona. Então vou pegar esse frame aqui, bem aqui, vou adicionar uma área com 3 pontos, ó. Vou clicar aqui em área então, 3 pontos, vou posicionar aqui perto de onde estavam esses jogadores, ó, bem no pé de cada um deles. Vou mudar a cor dessa área também, colocar no mesmo azul do Chelsea, fazer até ela um pouquinho mais escura aqui, para dar um contraste melhor com o valor do campo, e vou aumentar um pouco aqui a transparência também. Beleza, mesma coisa, ó, eu vou até o final aqui onde eu quero mostrar essa área, que vai ser bem aqui, posiciono novamente aqui onde estavam os jogadores, esse aqui vai ser o meu frame final, defino o fim aqui nesse botão. E agora eu vou pegar aqui o frame entre o primeiro e o último, posiciono aqui, faço uma sintonia fina, vou lá pro primeiro e agora eu vou pular de Z em C. Vou apertar o C aqui, ó. Beleza, tá bem posicionado, ó. Tranquilo, ele já calculou bem. Não vou ter que ficar fazendo muitos ajustes aqui, ó. Só uma sintonia bem fina aqui para ficar bem exatamente onde estavam os jogadores. E aqui já desapareceu. Então perceba, rapidamente você consegue fazer as marcações. Uma última coisa que é muito útil, aí, principalmente para o pessoal que faz DVD de atleta, é colocar o nome, né, do jogador. Vou colocar aqui então o Arnold para a gente ilustrar essa função. Olha só, vou clicar aqui então em texto. Ele já adiciona para a gente aqui automaticamente. Vou posicionar aqui nesse primeiro frame e vou mudar um pouco aqui a cor. Vou colocar aqui uma cor vermelha, mais parecida ali com o uniforme do Liverpool, vou colocar uma cor um pouco mais escura e a gente muda a cor do texto também. Vou até adicionar aqui nos favoritos, mudar um pouquinho a transparência, vou deixar um pouco transparente aqui, não muito, que eu quero que o vermelho apareça para dar contraste com a cor do texto. E aqui em texto eu vou colocar o nome do jogador, o Arnold, vou colocar em negrito e itálico para dar um pouco mais de destaque, vou mexer um pouquinho no tamanho da fonte, eu vou colocar uma fonte, acho que 13 tá bom, vou mudar a cor da fonte, vou colocar branco, olha lá, deu um contraste legal. E agora eu vou reposicionar aqui. Lembrando, este aqui é o meu primeiro frame, onde eu quero que apareça. E eu quero que ele desapareça exatamente no último frame aqui, junto com a iluminação. A iluminação desaparece, o nome também. Então eu vou clicar nesse frame, ele vai posicionar aqui pra gente, mas perceba que ele selecionou a iluminação. Afinal de contas, eu cliquei aqui no frame da iluminação. O que eu preciso fazer, então, é selecionar o meu texto, eu vou clicar e vou arrastar. Quando eu mudar o posicionamento desse texto, perceba que ele vai adicionar um frame aqui automaticamente pra gente, olha lá, adicionou, tá vendo? E aqui eu vou definir como final, definir fim. E agora eu vou exatamente onde estava aqui os frames chave da iluminação e vou só simplesmente reposicionar o texto, ó, e ele vai seguir exatamente os mesmos quadros chave tanto para a iluminação quanto para o texto. Beleza, olha só, vou voltar aqui e vou dar um play. Olha lá então como a iluminação e o texto vão acompanhando ali o Arnold. Bastante útil aí pra gente identificar jogador. Eu queria falar um único mandamento, o primeiro e único mandamento do Game Vision Motion. Utilize sempre lances mais curtos para fazer sua edição de vídeo final. Isso porque a gente vai refatorar o vídeo todo utilizando os recursos do seu navegador. Então, o Game Vision não é aquele software que você vai conseguir fazer a nova produção hollywoodiana, o novo filme dos Vingadores ou a nova série da Netflix. O Game Vision tem a missão de ser um software simples, eficiente e que seja fácil de utilizar, que seja intuitivo, que qualquer um consiga fazer suas próprias edições de vídeo. Então, com isso, a gente vai rodar esse software no navegador sem você precisar instalar nada, e mesmo assim você vai conseguir fazer edições extremamente complexas, mas siga sempre esse único mandamento: utilize lances curtos nas suas edições em movimento. E para cortar os seus vídeos você pode utilizar o próprio Game Vision aqui, criando aqui uma nova análise, selecionando a opção edição de vídeo. Aí basta você posicionar aqui o cursor aonde você quer que o seu corte inicie, clicar aqui nessa opção mais exportação parcial e colocar quantos segundos vai ter a duração do lance que você quer cortar, e depois é só clicar em exportar e fazer o download desse trecho já cortado. Claro que você pode utilizar também qualquer editor de vídeo. Por exemplo, eu tô aqui com o CapCut aberto, que muita gente está utilizando, um software que tem uma versão grátis bem completa, e o esquema é basicamente o mesmo. Você vai posicionar o cursor onde você quer que o seu lance inicie, que o seu corte inicie, apertar aqui em
em Split ou Ctrl B e depois aqui no final. Seleciona aqui onde você quer que termine o seu trecho, corta novamente, seleciona a parte que você quer jogar fora, deleta e você vai ficar apenas com o trecho aqui. Daí basta clicar aqui em exportar para você pegar apenas o corte que você quer editar os seus movimentos. A complexidade da animação não vai adicionar tempo de exportação, então se você quiser marcar todos os jogadores, colocar texto em todos os jogadores, colocar seta, colocar linha, colocar todos os elementos que você quiser, isso não vai penalizar na exportação. A exportação vai demorar o mesmo tempo se você fizer uma única iluminação ou um emaranhado de linhas ali complexas. Isso não vai tomar muito tempo na hora de fazer a exportação. Eu gostaria aqui de agradecer imensamente todos os assinantes do Game Vision, mas principalmente a equipe de desenvolvimento que permitiu que o Game Vision Motion viesse e chegasse ali ao mercado. Vai me ajudar bastante no meu dia a dia, nas minhas edições de vídeo, e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está acompanhando esse vídeo. Vou ficando por aqui então, um grande abraço e até o próximo vídeo.